Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós teremos a nossa segunda aula e vamos iniciar o nosso livro. Vamos falar do tempo e a história. Vocês sabem como medimos o tempo hoje e no passado? Antigamente não existia relógio e nem essas tecnologias mais atuais que temos para medir o tempo. O homem se baseava muito pela posição do sol para medir o tempo. No início, ele se baseava de acordo com a sua própria sombra. Em seguida, percebeu que ao fincar uma vareta no chão, no sentido vertical, teria este mesmo efeito. Bom, atualmente nós utilizamos os calendários, utilizamos também os relógios para medir o tempo. Ok, queridos? O de medição do tempo surgido há 1500 anos antes de Cristo, mais antigo que se tem registro, é chamado de relógio de sol ou gnomon. Em 1400 a.C., surgiu também o relógio de água, ou clepsydra. Bom, meus queridos, e por que é importante medir o tempo para a história? Justamente para sabermos quando ocorreram alguns acontecimentos ou eventos históricos também. E existem dois tipos de tempo. O cronológico, que é definido como o tempo onde se desenrolaram as atividades humanas, nascimento, crescimento, ir à escola, as festas, né? Então, ali nós medimos através dos calendários, dos relógios. E temos também o tempo histórico. Esse tempo histórico marcam os acontecimentos, né? Acontecimentos que marcaram um povo, uma nação, muitas das vezes. Bom, e sem dúvida, a marcação do tempo foi inventada devido à necessidade dos seres humanos de contar, de marcar acontecimentos e também fatos, né? Dessa criação humana, né, surgiu também a cronologia. Vocês sabem o que significa cronologia? É o estudo do tempo. Tanto, o tempo nem sempre foi marcado de forma como conhecemos hoje, né? Ainda na pré-história, a posição e a frequência também com que os fenômenos naturais e especialmente os fenômenos astrológicos aconteciam, eram as marcações, né? Para o tempo, pois não havia ali, ainda não tinha sido inventado qualquer outro instrumento que pudesse marcá-lo. Após a observação, né, dessas regularidades, é que começaram a definir os dias e as noites, as fases da lua, a variação das marés, as estações do ano, o período das colheitas, né, os meses e os anos. Então, desde o surgimento dos hominídeos, é possível identificar esse interesse na marcação do tempo, seja por motivo natural, agrícola ou também religioso. O natural, nós temos a migração de alguns animais, né? Na parte agrícola, como semear, cuidar do solo, e no religioso, os eventos, né? Os acontecimentos religiosos. Então, por isso que foi importante também estabelecer a marcação do tempo. Durante o período paleolítico, mudanças assim que ocorriam de fase da Lua eram indicadas por gravetos ou também ossos que marcavam os fenômenos naturais, como o comportamento e a migração de animais. Assim, era possível ter várias informações para que ocorresse a caça, também a pesca. Tudo isso era muito importante, principalmente no que se diz respeito em relação à alimentação dos grupos.
Bom, e no período posterior, chamado de Neolítico, houve a necessidade de marcar o tempo, pois nesse período houve uma descoberta da agricultura, as ações como arar, semear, colher, precisavam ser feitas nesse período, e num período bem adequado, tá? Então era muito importante também para garantir a alimentação do grupo. Bom, e como eu já falei com vocês, existem dois tipos de tempo: o cronológico e o histórico. O histórico é aquele que compreende em eventos, fatos e acontecimentos realizados pelo homem que diferenciam um período em relação ao outro. Já o cronológico é aquele que é contado através de calendários, relógios e etc., com medidas bem exatas: dias, anos, meses, horas, ok? E os historiadores, eles preferem trabalhar com tempo histórico, porque eles estudam ou determinam os fatos históricos, né, que marcam as mudanças ou as permanências que foram ocorrendo nas sociedades. Ok, queridos? Bom, e é válido lembrar, guardem bem, essa dica é muito boa. Alguns exemplos de fenômenos naturais utilizados para marcar o tempo. Por exemplo, o aparecimento do Sol e da Lua marca justamente os dias e as noites. As fases da Lua, os meses, e a variação das marés, períodos do dia. Bom, e alguns povos foram desenvolvendo os seus calendários. O sumério, por exemplo. Os sumérios, eles desenvolveram o calendário lunar. Eles dividiram o tempo em 12 partes iguais, o que dava uma ideia de meses, né? O conceito de mês. Já os egípcios foram os primeiros a dividir o ano em 365 dias, sendo 12 meses de 30 dias e mais 5 dias extras dedicados à adoração dos deuses. E o calendário judaico? Ele é lunisolar. O que significa isso, professora? Os meses seguem as fases da Lua, mas leva em consideração as estações do ano. Já o gregoriano é um calendário solar. Ele é baseado na movimentação do Sol. Já o calendário chinês, ele também é lunisolar e está reservado aos 12 animais sagrados cada ano. Bom, e com o passar do tempo, muitos calendários, né, o sumério, o egípcio, o judeu, o gregoriano, o chinês, etc., e instrumentos medidores como a ampulheta, clepsidra, relógio solar, mecânico, digital e entre outros, foram inventados para chegarmos ao calendário e ao relógio utilizados pela maioria das pessoas atualmente, pois contamos o tempo de acordo com referenciais que adotamos.